Evangelho de João, capítulo 6, do verso 16 até o verso 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, 5.000 metros, vou logo adiantando, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Irmãos, apesar de nós termos aqui um milagre, este sinal não faz parte do esquema que o evangelista João traçou para escrever o quarto evangelho. O evangelho de João é conhecido como sendo o livro dos sinais, através dos quais o autor procura não simplesmente demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas com essa demonstração, a partir desses milagres que ele escolhe deliberadamente para compor o seu livro, ele tem o objetivo de fortalecer a fé daqueles que já são crentes. Esse é o propósito do quarto evangelho que você tem no capítulo 20, o verso 31. Mas talvez você pergunte quais são então esses 7 sinais que o evangelista escolheu para compor o seu livro. A transformação da água em vinho, capítulo 2. A cura do filho de um oficial do rei, no capítulo 4, do verso 46 até o verso 53. A cura do paralítico, no início do capítulo 5, que você tem até o verso 18. A multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação, no início do capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 15. Aí já pulamos para o capítulo 9, nós temos a cura do cego de nascença, o maior de todos os milagres da coleção evangélica, que é a ressurreição de Lázaro, que você tem em João capítulo 11. E para fechar a coleção dos 7 milagres, você tem a ressurreição de Cristo, no capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 10. Porém, preste atenção, esses são os 7 milagres que o evangelista escolheu para fazer parte da espinha dorsal do seu livro. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que no livro nós temos também outros milagres, outros sinais, outros feitos extraordinários, que apesar de serem operações dessa natureza, não são operações reconhecidas como sendo interessantes ao evangelista para ele traçar aquilo que ele pretende demonstrar na composição do seu livro. E quais são esses outros sinais extraordinários que aparecem no livro? Jesus andando sobre as águas. É compreensivelmente um feito extraordinário. A queda por terra daqueles que foram prender Jesus. É também uma outra manifestação surpreendente de poder. Quando eles ouviram que era Jesus, aqueles soldados habilidosos, experimentados, né, certamente vigorosos, eles caíram por terra no ato surpreendente da manifestação do poder de Cristo que você tem lá no capítulo 18, verso 6. O sangue e a água que jorrou do lado de Jesus na cruz é outra ocorrência reconhecidamente extraordinária, no capítulo 19, verso 34. Será que você não reconhece como extraordinária essa ação de Jesus entrar num compartimento fechado com as portas trancadas, passando
por entre as paredes. Claro que isso é algo extraordinário, não é alguma coisa comum que você tem no verso 26 do capítulo 20. E por último, no capítulo 21 de João, você tem um episódio muito semelhante àquele que Lucas registra no capítulo 5 do seu evangelho. Uma pesca surpreendente. Os discípulos estavam apavorados, não tinham conseguido pescar coisa alguma durante a noite. Jesus se apresentou, os orientou e eles tiveram uma pesca surpreendente, semelhante àquela que o evangelista Lucas registra no capítulo 5. Capítulo 21, versos 6 e verso 11. E a pergunta é a seguinte: por que esse milagre aqui de Jesus andando sobre as águas, apesar de ser um feito reconhecidamente extraordinário, não faz parte do esquema joanino na composição do seu livro? A gente fica batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça. Mas a gente chega a algumas conclusões de por que esse feito, apesar de extraordinário, não faz parte da espinha dorsal do Evangelho. Temos duas explicações. A primeira, você não tem nesse feito extraordinário nenhuma pessoa sendo beneficiada por aquilo, do ponto de vista material, por aquilo que Jesus Cristo está realizando de forma incomum naquela noite atribulada para os discípulos. Ele não cura ninguém, ele não ajuda materialmente ninguém, não tem nenhum exorcismo envolvido, muito menos uma ressurreição. E a segunda razão é que não há essencialmente nessa ocorrência alguma questão envolvendo a revelação da natureza da salvação naquele episódio reconhecidamente excepcional. Aí se justifica, nós justificamos com essas duas observações o seguinte, e elas confirmam que verdadeiramente, por essas duas razões, esse sinal não faz parte do esqueleto do Evangelho, e ninguém discorda dessas duas características de Jesus andando sobre... Ele só está andando sobre as águas, né? Com essa caracterização do sinal, você vai ver que, apesar de ser um feito extraordinário, essa ocorrência milagrosa, ela se distingue dos 7 sinais que João escolhe para compor o seu evangelho. Por uma razão muito simples. Todos os 7 sinais, eles possuem essas duas marcas distintivas. Ou é Jesus abençoando pessoas estão diretamente envolvidas no feito extraordinário que Jesus Cristo está realizando, e todos os 7 milagres que fazem parte da espinha dorsal do 4º evangelho, eles tratam essencialmente do conceito da salvação. E essas duas razões, portanto, elas justificam o porquê desse milagre não fazer parte da espinha dorsal do evangelista. Uma segunda observação aqui desse texto, irmãos, que somente João registra, que depois da travessia que o mestre experimentou com seus discípulos naquela noite, ele levou a multidão no dia seguinte para a sinagoga de Cafarnaum. E seguindo a ordem cronológica, o ministério terreno de Cristo, este é o 5º milagre chamado da natureza. Jesus Cristo realizou 8 milagres, nós podemos dizer, mexendo na ordem do cosmos. Quais são esses milagres? A transformação da água em vinho, a pesca miraculosa
que já aconteceu antes desse episódio aqui. Só Lucas registra no capítulo 5 do seu livro. A tempestade acalmada, alguma coisa que cronologicamente também é anterior ao episódio de João. Marcos capítulo 4 você tem isso. A primeira multiplicação de pães e peixes, que você tem aqui em João 6. Ao todo são 8 milagres, chamados da natureza. Preste atenção, 8 daqueles 34 milagres que os evangelistas procuram comentar com algum detalhe. É claro que ao longo do seu ministério terreno, Jesus não realizou só 34 milagres. Você tem inúmeras notas editoriais nos evangelhos apontando para o fato de que Jesus realizou muitas outras obras extraordinárias, além dessas 34, que você pode colecionar nos 4 evangelhos, onde nós temos detalhes relacionados com essas obras extraordinárias. Esses 34 milagres, eles podem ser classificados como milagres da natureza, curas, exorcismos e ressurreições. Agora, somente Lucas não registra essa história de Jesus andando por sobre as águas. Mas todos os outros 3, Mateus, Marcos e João, colocam essa história de Jesus andando sobre as águas imediatamente após ele ter multiplicado pela primeira vez pães e peixes. Conforme você tem aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. A pergunta é, qual a explicação disso? João repetidamente ensina, ou procura ensinar ao longo do seu livro, que milagres operados por Cristo, grave bem isso, faz parte daquilo que é mais essencial na teologia evangélica. Os milagres realizados por Cristo ao longo do seu ministério terreno não tiveram o objetivo de remover a incredulidade do coração dos ímpios. E ao longo da história bíblica você vai aprender isso. As realizações sobrenaturais da parte de Deus não são operações evangelísticas. Então, essa história de evangelização através de sinais, ou a expectativa de que alguém possa ter, de que se o incrédulo tiver contato com uma operação extraordinária, ele vai se converter, isso do ponto de vista bíblico é falso. Porque a Bíblia não ensina que os homens se convertem quando são impactados por assistirem, presenciarem ou experimentarem sinais extraordinários divinamente operados. Porque nem toda operação extraordinária ela tem como fonte o poder de Deus. O diabo também opera os seus prodígios, né? Mas operações rigorosamente divinas não são ações cujo objetivo é levar incrédulos à conversão. Primariamente, você não tem esse ensino na Bíblia. A tese, portanto, da evangelização através de sinais é uma falácia que não encontra apoio na teologia bíblica. E eu escrevi uma coisa aqui, preste atenção nisso. Diante de milagres, a incredulidade, quando muito, se diverte. Mas continua descrendo.
e às vezes se comporta de maneira cínica, pedindo mais um sinal. Aí você, para crer finalmente? Não, para continuar descrendo. Não é assim? Você pode concluir isso a partir do capítulo 11 do Evangelho de João. Os fariseus, os judeus, ficaram o tempo todo: mestre, mais um sinal, mostra-nos um sinal. E aí veio o maior de todos os sinais, a ressurreição de Lázaro. Aí você diz: agora eles vão se converter. Aconteceu justamente o contrário. Foi por causa da ressurreição de Lázaro que os incrédulos que viviam pedindo sinais bateram o martelo e disseram: agora chegou a hora dele morrer. É o que você aprende. Essa é a tese do Evangelho de João. Sinais da parte de Deus não têm o propósito de remover a incredulidade do coração dos ímpios. Os milagres de Deus servem para fortalecer a fé daqueles que já são crentes. Mas eu quero fazer duas perguntas provocadoras. A primeira delas aí, nessa história. Jesus andou mesmo sobre o mar tempestuoso? Parece uma pergunta meio estranha, né? Mas ela serve para suscitar a fé. Isso por uma razão. Irmãos, estudando a história dos milagres realizados por Jesus durante o seu ministério terreno, nós chegamos à conclusão de que essa história de Jesus andando sobre as águas é um dos sinais nos evangelhos que recebeu as maiores críticas ao longo da história. E aqueles que, apesar de professarem a fé cristã, demonstraram uma resistência muito grande para acreditar nessa história como alguma coisa verdadeiramente excepcional, extraordinária, prodigiosa. Um fato digno de ser classificado como um autêntico milagre. E eu quero dar só duas ilustrações disso. No início da era cristã, algumas seitas que foram surgindo com o estabelecimento do cristianismo nos primeiros séculos, algumas seitas, elas tiveram a característica de desconfiar da natureza terrena do Senhor Jesus. E entre elas nós podemos falar da seita dos monofisitas, também dos donatitas. E, ora, eles insinuavam que Jesus era somente divino. Ou desconfiavam da sua natureza humana. E para esses grupos, o milagre em questão representava uma forte evidência de que Jesus não era 100% homem. Sabe por quê? Esse milagre prova, para eles, né? Jesus não é 100% homem, porque um homem verdadeiramente não consegue andar sobre as águas. Ele vai afundar. O grande problema de ler a história e tentar sustentar esse tipo de interpretação é você ter que resolver algo irresolvível. E como é que você vai explicar que Pedro também andou? Então Pedro não era homem. 100% homem, ele andou também. É o que diz o texto. Em Mateus capítulo 14, verso 29. E os três evangelistas usam a mesma expressão para a ação realizada por Cristo, andando por sobre o mar. É o que você tem em Mateus, Marcos e João. E aí você tem, ao longo da história,
muitos grupos aparecendo também desconfiando da história, do fato. Mas eu vou pular lá para o século XIX, quando os liberais também tentaram negar que aqui nesse relato bíblico nós temos um milagre, procurando uma explicação racional para aquilo que provavelmente, segundo eles, tinha acontecido. Os liberais diziam o seguinte, o pastor Norval conhece essa história muito bem. Era uma noite carregada de neblina e que Jesus veio andando sobre a praia para encontrar com os seus discípulos naquela ocasião específica. Foi o medo que fez com que aqueles apóstolos do Senhor Jesus tivessem a falsa impressão de que ele estava andando sobre as águas, mas na verdade, diziam os liberais, ele estava andando sobre a praia. E o medo, eles estavam com medo, isso é tão verdade, que o próprio texto diz que eles acreditaram a pessoa de Cristo como se fosse um fantasma. Havia muito medo envolvido. E o mestre estava andando, era sobre a praia, para encontrá-los, como de fato isso aconteceu. Mas, irmãos, além das muitas dificuldades literárias que nós poderíamos levantar aqui, contra essa suposição, eu não vou cansar os irmãos, tem uma ironia nessa interpretação. Porque se Jesus Cristo veio ao encontro dos apóstolos naquela ocasião, andando sobre a praia, fica para você explicar como é que Pedro afundou na praia, na areia. Me explica esse negócio. Não é? E a história registra isso. Pedro afundou. Não é a mesma coisa quando os liberais dizem que não, os judeus passaram, os hebreus passaram pelo Mar Vermelho quando, num certo período do ano, aquele estreito ficava com as águas muito rasas. E os judeus que saíram do êxodo atravessaram o mar. Não tem nenhum milagre envolvido nisso, dizem os liberais. Mas resta uma perplexidade. Como é que os egípcios se afogaram? Não tem como. Irmãos, então a hipótese não se sustenta. Nós acreditamos que Jesus Cristo andou mesmo sobre o mar. E eu já adiantei para os irmãos, o próprio João diz, a 25 a 30 estádios, cerca de 5.000 metros, 5 quilômetros. Eles estavam praticamente na metade da viagem. A viagem tinha a extensão de 9 quilômetros. Então eles não estavam perto da praia, segundo a informação do próprio evangelista. Mas tem uma segunda pergunta interessante, levando-se em consideração o texto de Mateus 14, que é o texto paralelo do milagre, e também de Marcos capítulo 6. A pergunta é a seguinte: por que somente Mateus registra que Pedro afundou? É o que você tem na história lá. E muitos procuram sugerir uma interpretação negativa para o fato, justificando os evangelistas que não registraram o fracasso de Pedro, achando alguma espécie de condescendência para com o apóstolo. E funciona mais ou menos assim. Lucas, que registra a história, não diz que Pedro afundou naquela ocasião. E a explicação que esses comentaristas dão é a seguinte: Lucas não era apóstolo. E ele chegou tardiamente
na comunhão com o colégio apostólico. E por ocasião dele escrever o seu evangelho, Pedro era reconhecidamente um dos pilares da igreja. E aí esses que defendem essa explicação negativa dizem, olha, Lucas achou por bem não ferir desnecessariamente a sensibilidade de alguém que era líder da própria igreja. Então não registrou o fato negativo de Pedro ter afundado naquela circunstância. Pouco provável. E Marcos? Marcos compôs o seu evangelho reconhecidamente a partir das memórias do apóstolo Pedro, memórias que foram conservadas pela tradição oral, a partir daquilo que ele vivenciou durante o ministério terreno do Senhor Jesus. E por razões óbvias, ora, se eu estou escrevendo um livro com base nas memórias do apóstolo Pedro, que foram conservadas pela tradição oral, é muito provável que nós não tenhamos nessas memórias um fato negativo envolvendo aquele que é o próprio protagonista da história. E João? Por que João não registra? Dizem esses especialistas que porque ele fazia parte do círculo mais íntimo com Pedro. Na verdade era aquela trinca, João, Tiago e Pedro. Os três mais íntimos do colégio apostólico, que presenciaram alguns fatos juntamente com Jesus durante o seu ministério terreno. E, por fazer parte dessa trinca íntima dos apóstolos com o próprio Salvador, João achou por bem não registrar mais essa fraqueza do seu amigo de ofício durante a sua experiência no ministério terreno do Senhor Jesus. Mas também isso é pouco provável. A explicação mais provável parece ser positiva e não negativa. O Espírito Santo inspirou Mateus, o único que registrou que Pedro afundou. E ele inspirou Mateus para registrar, preste atenção nisso, não para que a fraqueza do apóstolo ficasse estampada no seu relato, muito pelo contrário, mas para que o fato pudesse revelar mais um traço da grandeza desse que era uma das principais, se não o principal líder do colégio apostólico. E escreva aí para você pensar nessa frase. É melhor cair tentando andar do que ficar no chão sem ter coragem de se levantar. Pense um pouquinho nisso. É melhor cair tentando andar do que ficar no chão sem ter coragem de se levantar. Irmãos, durante o meu tempo de seminário, esse foi um dos sermões mais poderosos que eu vi na capela. Um americano de peruca. Um americano missionário usava uma peruca. E era um negócio tão, assim, claro que não era o cabelo dele. Mas o homem, apesar de ter vergonha da careca dele, né? Era um homem cheio do Espírito Santo. O pregador poderoso. Irmãos, ele pregou sobre esse milagre. E a lição que ele pregou foi só essa. Tentando desfazer a ideia de que nós temos nesse registro um
um traço negativo de Pedro. Mas que pregação poderosa, uma das mais poderosas que eu vi. E o homem corrige a interpretação, dizendo que Mateus registrou para que esse fato pudesse reforçar a nossa compreensão a respeito da grandeza do apóstolo Pedro. E a tese dele era essa: é melhor cair tentando andar do que ficar caído no chão, sem ter coragem de se levantar. Talvez, olha lá, talvez o próprio apóstolo Pedro tenha omitido esse fato nas suas memórias. Veja como faz sentido. Para não se exaltar. Não é? Porque quem é que vai se levantar dizendo, você afundou? Porque Pedro poderia responder com a voz tranquila e mansa, mas só eu andei. Não é? Você está me criticando porque eu afundei? Mas quem conseguiu andar? Só eu. Que coisa maravilhosa que aquele pregador colocou na minha cabeça. Eu nunca mais esqueci. O poder e a misericórdia do Senhor Jesus e a mistura de fé e incredulidade que caracteriza os maiores santos, até os seus melhores discípulos, diz o bispo Riley, quase que chegando na conclusão do pregador, do missionário, né? São maravilhosamente ilustrados nessa história. Irmãos, nós temos aqui nesse milagre Jesus Cristo se revelando de 4 maneiras. Como bom pastor, Jesus se revela como Salvador, se revela como Mestre e se revela como Senhor. Eu quero ver só com os irmãos essa primeira aí, lição. Veja aí. Jesus é o bom pastor por uma razão evidente que aparece em todo o registro do seu ministério terreno. Porque ele pastoreia as suas ovelhas com excelência. Mateus e Marcos registram que após aquele retumbante milagre da multiplicação dos pães, é o que você tem no capítulo 6, a multidão fica enlouquecida. E a multidão é tomada por sentimentos subversivos e que fazem com que aquele grupo que nós não sabemos estimar com precisão quantas pessoas o compunham, eram 5.000 homens. Alguns dizem que nós podemos chegar até a casa de 20.000 pessoas. Você já imaginou uma multidão dessa dimensão, agora estando animada por um milagre prodigioso realizado pelo Senhor Jesus? De todos os milagres da coleção evangélica, esse é o que conta com o maior número de testemunhas oculares. Jesus Cristo não apenas modifica a natureza da matéria, mas ele expande a quantidade da matéria. Um milagre surpreendente. Multiplicação de pães e peixes. Aquela multidão, ela ficou enlouquecida. Esse é o homem. Na verdade, identificou até o Jesus poderoso como aquele profeta predito por Moisés que iria aparecer para livrar o seu povo da opressão. É o que você tem. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Você já ficou animado com um pregador? Não é? Já ficou animado? Eu tenho várias ilustrações na minha vida, né? De ter ouvido um pregador
E eu saí da igreja com um ânimo na minha alma incontido. Uma dessas foi com Caio, aqui no Barro em Suas Mãos, um congresso no Seminário Batista. Uma das ocorrências mais apoteóticas que eu tive a oportunidade de participar. Ele pregou no encerramento sobre Levítico 13. O encerramento aconteceu no sábado. Quase o seminário vem abaixo. Na escola dominical, ele vai pregar na nossa igreja, lá na Magalhães Barata. Irmãos, ele prega com tanta graça, com tanta unção. Eu saí da igreja para casa, eu queria abrir a cabeça do pessoal de casa. Olha o evangelho. Eu estava tomado por um entusiasmo incomum. Irmãos, isso é algo que você pode reduzir a zero. Imagina o entusiasmo daquela multidão diante do milagre realizado por Jesus. A gente pode chegar à conclusão de que ninguém segura essa massa. Só tem uma pessoa capaz de segurar esse povo. Coloca 10.000 pessoas, para ser modesto na estimativa. 10.000 pessoas que estão poderosamente animadas com o milagre realizado por Cristo, com a intenção de fazê-lo rei. Me explique isso. Quem é que vai parar esse povo? Os apóstolos? Não tem poder para isso. Só tem um. E é o mestre. E o mestre diz o seguinte: eu vou chamar a responsabilidade para mim. E Jesus chama a responsabilidade para ele. E olha que detalhe interessante. Ele toma uma enérgica providência para dizer: vazem daqui. Para os apóstolos. Veja lá, Mateus capítulo 14, verso 22. Veja lá Marcos capítulo 6, verso 45. Os dois evangelistas usam um verbo forte que denota a ação enérgica da parte de Cristo para fazer com que os seus apóstolos pudessem sair dali. O quanto antes, o verbo que ele usa é compeliu. Foi uma ação vigorosa da parte do próprio Salvador, porque ele sabia que aqueles homens não podiam controlar aquela situação. E aí nós vamos chegar a algumas implicações sobre isso. Por que Jesus mandou que os apóstolos fossem embora urgentemente ali daquela situação explosiva? Primeira resposta. Porque ele sabia como ninguém que aqueles seus amigos do colégio apostólico eram pessoas de carne e osso, suscetíveis às más influências. Jesus sabia. Ele estava plenamente cônscio da fragilidade dos seus próprios discípulos, para quem constituía uma verdadeira tentação cooperar com a multidão para fazer com que o próprio mestre fosse proclamado rei, a fim de que expectativas políticas pudessem ser satisfeitas naquelas circunstâncias. Basta você lembrar de Mateus capítulo 20, versos 20 e 21, quando no apagar das luzes, os apóstolos estavam até discutindo, alugaram até a mãe, para que eles pudessem ter os dois cargos chaves, né, do reino.
à direita e à esquerda do próprio mestre. E não é sem razão que você tem em Atos capítulo 1, 6, Jesus passando uma leve censura para eles, dizendo: olha, não vos compete saber o tempo e a época em que Deus estabeleceu para restaurar o seu reino. O Senhor, antes de tudo, faz com que seus companheiros permanentes entrem no barco e sigam adiante dele para o outro lado. Os apóstolos não estavam imunes àquela ideia perversa de fazer com que o mestre pudesse se transformar no Messias libertador, que predominava, essa ideia predominava no imaginário judaico daqueles dias, e a maioria dos que faziam parte do colégio apostólico eram os judeus, né, que tinham essa ideia, compartilhavam também dessa ideia, e a história subsequente que eu já mencionei vai confirmar isso. Segunda razão por que Jesus fez com que eles pudessem sair dali rapidamente. Ele sabia que aquelas suas ovelhas eram carentes de discernimento. Olha que detalhe interessante. Marcos registra com uma clareza irretocável que não foi somente a multidão que deixou de compreender qual era o sentido essencial do milagre realizado pelo Senhor Jesus. Marcos faz questão de registrar que os apóstolos também não entenderam. Abra lá em Marcos capítulo 6, verso 52. O próprio colégio apostólico passou batido. E a explicação do evangelista para a falta de percepção dos apóstolos quanto ao sentido essencial do milagre realizado por Jesus. Olha lá o que diz Marcos. O coração deles estava... Completem comigo. Hein? Mole, macio, crente, piedoso. É isso que diz aí? O coração deles estava endurecido. Mas aí você pergunta, os apóstolos estavam... os apóstolos estavam assim. Sabe o que é que significa essa expressão, essa palavra? Falta de entendimento, falta de percepção, insensibilidade espiritual. Eles não conseguiram enxergar por que Jesus tinha realizado aquele prodígio. Tendo isso em mente, fica fácil, ou mais fácil, compreender por que Jesus energicamente os afastou dali. E preste atenção, aí dá um arrepio na gente, né? Fica mais fácil a gente entender por que Jesus decidiu que eles estavam precisando de uma nova tempestade no mar. Chega a dar um arrepio, não é? Já imaginou? Você está cego, com seu coração duro, e vem um irmão e diz, olha, não é assim. Vem outro irmão e diz, não é assim. Vem até o pastor e diz, olha, você está na contramão. E o camarada não ouve. Através de muitas e muitas instruções, o crente com o coração endurecido não acata a orientação. Aí o Altíssimo, lá do seu trono de graça, diz assim, olha, ele não está compreendendo o que todo mundo está dizendo para ele. Então vou mandar uma tempestadezinha para a vida dele. Já imaginou que coisa
É a didática divina. Irmãos, quando nós não compreendemos aquilo que Deus quer nos dizer através das suas operações ordinárias, e não reclame disso. Ah, você vai chorar, tá? Vai ficar com pena de si mesmo. Mas muita gente não falou, não lhe avisou. Pois agora é o Altíssimo que vai tratar com você. Vai mandar uma tempestade para a sua vida. E você não vai reclamar. Se você não quis atender, não quis ouvir. E aquilo que você precisava acatar foi dito com toda a clareza do mundo. Fica mais fácil entender por que eles estavam precisando de mais uma tempestade no lago. Irmãos, Cristo é o bom pastor. E Ele sabe com perfeição a melhor maneira de tratar com o coração dos seus servos. E Ele vai fazer isso naquela noite dramática, quando eles vão passar por mais uma tempestade. Escreva aí essa frase de efeito. Não é fácil arrancar carrapato do pelo de ovelhas tão queridas. Não é fácil. Mas é absolutamente imprescindível. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E você acha que o mestre não tinha essa percepção? Ele não viu o carrapato? Claro que ele viu. Né? Mas ele jamais poderia dizer assim, eu não estou vendo. Né? Jamais Jesus Cristo iria fazer isso. Então ele vai arrancar o carrapato. Vai permitir que eles passem por mais uma tempestade no lago. Terceiro, olha lá o que a história nos ensina. Jesus tratou com aqueles homens como sendo bom pastor, porque ele sabe que a natureza deles tinha uma tendência para a superstição. A história é surpreendente ao revelar que aqueles nobres companheiros de Jesus Cristo que foram ordenados ao mais alto ofício da igreja cristã, que é o apostolado, por causa do medo, eles demonstraram na sua crença um dos traços mais patéticos da incredulidade daqueles dias e também da incredulidade dos dias de hoje. Né? Porque, preste atenção nisso, a superstição, quem aqui passa por baixo de escada na rua? Irmãos, crente é dado a crendice. E você acha que Jesus Cristo não sabe disso? Mas isso é com crente comum, né? Esse pessoal lá de Ananindeua, né? Lá da Cidade Nova. Não, irmãos. Crendice é coisa que atinge até apóstolo. E não é apóstolo de hoje, que são falsos, né? Mas apóstolo de verdade. E é muito interessante que nessa história, quando Jesus Cristo tem a informação de que João Batista foi decapitado, após aquela campanha que eu mencionei, uma campanha poderosa na Galileia, que durou 1 ano e 4 meses. Uma campanha muito bem sucedida, quando os apóstolos arrebentaram, evangelizando e realizando um número sem tamanho de prodígios, com base na autoridade de Cristo. E olha o que aconteceu. Herodes ficou apavorado, supersticioso que ele era. E ele disse, olha, eu estou quase sem dormir, porque eu mandei decapitar o homem.
E ele está aí de novo fazendo milagres. E João Batista não fez nenhum sinal. Mas olha lá em Marcos capítulo 6, verso 14. O apavoramento de Herodes Antipas. Mas, irmãos, o que é quase cômico, né, é que os apóstolos vão embarcar também numa outra espécie, né, no mesmo mar da superstição, profundamente influenciados pelas crenças irracionais. Cristo vai corrigir essa crendice assimilada do mundo, sem base bíblica, mostrando-se como aquele que governa sobre a natureza agitada. Não é um fantasma, não é uma visagem, não é um ser do mundo que apareceu no meio do mar tempestuoso, como os apóstolos a princípio imaginaram. É o próprio Mestre. Irmãos, ninguém deve ficar impressionado diante de um quadro quase que incompreensível, envolvendo aqueles que são os mais distintos membros da Igreja de Cristo. Um quadro envolvendo fraqueza, envolvendo dureza de coração e o pior, envolvendo superstição da pior espécie, com aquelas amadas ovelhas do Mestre. Não é sem razão que a nossa primeira leitura dessa história deve nos conduzir à conclusão de que Jesus está atento a todos os passos das suas ovelhas. Ele está acompanhando milímetro após milímetro e vai cuidar dessas suas ovelhas como o bom pastor cuida daqueles que fazem parte do seu rebanho. E eu quero terminar apresentando a prova. Quando Jesus Cristo energicamente diz para aqueles homens que eles deveriam ir embora dali, que ele iria controlar a multidão, Mateus capítulo 14, verso 23, e Marcos capítulo 4, verso 26, os textos paralelos dizem que ele deliberadamente decidiu subir ao monte para orar. E orar intensamente. E preste atenção, lá de cima do monte, não simplesmente por causa da sua percepção onisciente, mas ele pôde acompanhar aqueles seus servos que estavam passando por mais uma tempestade na sua história. Mas o barco não vai naufragar. Ele, como bom pastor, na hora certa, vai socorrer as suas ovelhas. E a gente pode concluir sem medo de errar. Esta é uma das cenas mais encantadoras que nós temos nos evangelhos. Jesus orando no alto de um monte, apreciando toda aquela tribulação, porque passou os seus servos que precisavam de uma burilada, de uma polida, de uma boleada nas arestas da fé que eles estavam ainda construindo. E essa é uma preciosa lição que nós não podemos deixar.